Vamos falar de Vasco, um resumo do domingo de folga do elenco, né? E o Vasco lembrou do Dia das Crianças também, lembrou do Dia da Nossa Senhora Aparecida também. Vamos falar de Marcelo Santana, que deu uma entrevista a um canal Futebol Nordeste, já que ele é muito ligado ao futebol baiano, já que ele foi presidente do Bahia, e falou do período dele do Vasco e falou falta de autonomia. Não tinha autonomia para trabalhar. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e quarta-feira às 9h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá no Arena Castelão, na linda Fortaleza. Tenho muita saudade de Fortaleza, não tem jeito. Toda vez que eu falo a palavra Fortaleza, eu lembro de Fortaleza, do Parque, tá vindo na beira-mar, tudo. Fortaleza e Vasco é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 27ª, ou como preferir, 10ª rodada do retorno. Bom, e hoje foi um Vasco, um clube cristão, né? Eu sei que os evangélicos, uma parte pelo menos, que é contra estudo e sei o quê, que acha que só eles são cristãos, mas todos que têm Cristo, né, como São Salvador, são cristãos. E o Vasco é uma instituição católica e sempre quando tem dia de comemorativo de santo, o clube fecha. E hoje foi o dia na Nossa Senhora Aparecida, apesar do presidente, vocês falam que eu pego muito no pé do Pedrinho, mas eu exalto as coisas que eu considero positivas dele, né? E ele sabendo separar as coisas, ele sendo evangélico, mas sabe separar as coisas, tanto que o Vasco foi o único clube fora do Norte, que fez camisa do Ciro Nazaré e também fez, homenageou a data, né, dia Nossa Senhora Aparecida na TV Vasco. Eu nem sabia que o Léo Jardim é um goleiro que é católico, a maioria deles são evangélicos, dos jogadores são evangélicos, então eu não sabia que o Léo Jardim era católico, então foi um Vasco que fez essa homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Vale a pena conferir na TV Vasco, quem for católico, quem não for, respeitem, né? Eu não tenho religião nenhuma, mas eu exalto também, né? Todo mundo tem que ter respeito pelas escolhas individuais dos outros, e o Vasco exaltando aí, né, um clube que tem inclusive uma capela dentro no Complexo de São Januário. Eu até brinco falando, se um dia eu for casar no religioso, o único lugar que eu casaria era a Capela de São Januário, por causa da Nossa Senhora das Vitórias, por ser dentro do Vasco. E também o Dia das Crianças, né, mortal, a frase do Ciro Aranha, né, quando houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E também lembrou dos Dias das Crianças, então vale exaltar o Vasco comemorando essas duas datas, inclusive postando foto do Romário e do Rayan em seus inícios de carreira, não necessariamente crianças, mas exaltando aí que pegaram os dois desde moleques e viram os caras crescerem, né? O Rayan, eu lembro que eu comemorei dele, o primeiro gol dele como profissional, né? Ele tinha 16 anos contra o Internacional, né? Logo na estreia como profissional ele fez gol, né? Chutando de bico, demorou para ele engrenar. Hoje é uma peça fundamental no esquema do Fernando Diniz,
Aliás, o crescimento do Rayane se deve muito ao Fernando Diniz, né? Muitos dizem, inclusive aquele Rodolfo Gomes, né? Que é um youtuber do Santos, que considera o Fernando Diniz treinador de quinta, não sei o que ele considera técnico de primeira, mas eu acho que um verdadeiro trabalho de um treinador é você otimizar o potencial dos seus jogadores, fazer eles crescerem, principalmente frutos da divisão de base. E o Fernando Diniz mostra assim que ele é um treinador, se ele ainda não é na primeira prateleira, tem tudo para no futuro ser, né? Já que eu acho que falta ele mudar um pouquinho os conceitos dele, né? Tem jogo que o conceito que ele tem atualmente não pede, e ele não muda, e ele precisa ter uma cabeça mais aberta para quando estiver naquela filosofia dele, difícil ele saber mudar. Bom, e pode falar, eu falei agora do Rodolfo Gomes, né, que é um cara que faz o dia a dia do Santos. Os caras estão traumatizados. O Santos falou que não vai mandar mais jogos no Morumbi porque pesou. Eles têm um acordo com o São Paulo, mas não vai mandar mais jogos no Morumbi. Até poderia até mandar, porque eles têm ainda mais jogos, né, por contrato, mandar por lá, e o faturamento seria maior, já que o Morumbi é maior que a Vila Belmiro, mas a goleada que o Vasco aplicou neles, 6-0, traumatizou eles, que isso pesou. Estão traumatizados, que não vão mandar mais jogos no Morumbi. Eu acho que eles acham que a Casa do São Paulo foi a culpada deles tomarem a surra que tomaram. Bom, cada um, né? Eu tenho até parentes que têm essa superstição, que acham que terceiros são culpados, e ter ido naquele local foi culpado pelo aquele revés. E o Santos acha que tomaram 6-0 por causa de ter sido no Morumbi. Bom, depois de falar no Morumbi, o Vasco já planeja onde mandar seus jogos, quando o São Januário estiver em obras. Será 2 anos e meio a 3 anos, né, de obras, né, para a nova São Januário ficar pronta, vai derrubar a São Januário que a gente conhece. Será uma nova. Se não tiver filho, por exemplo, se nesses 3 anos tiver filho, quando eles crescerem, eles não vão conhecer a São Januário que a gente conheceu, vai conhecer a nova São Januário. E quem for pequeno vai lembrar da antiga São Januário, ou ter uma memória remota da antiga São Januário e ter a mais memória da nova São Januário. E ter aí, o Vasco tem preferência do Rio, mandar os jogos para Lúcia Brasileiro e o Newton Santos. E, estrategicamente, o Maracanã, né, já que o Maracanã será os jogos de maior apelo, muito possivelmente, jogos contra um Cruzeiro, São Paulo, né, que estiver valendo muita coisa, por exemplo, títulos deles mandar para o Maracanã. E foi oferecido também o Kleber Andrade, que é um lugar que o Vasco manda muitos jogos, e o Morumbi, né? Eu até voto que os clássicos contra a dupla Fla-Flu seja no Morumbi para tirar o fator casa da dupla Fla-Flu, já que hoje eles são os gestores do Maracanã. O atual governador, Cláudio Castro, flamenguista, fez essa licitação iniciada para a dupla Fla-Flu ter a administração do Maracanã, se bem que o antigo gestor do Flamengo diz que chamou o
Alexandre Campelo, que era o presidente do Vasco na época, que o Campelo não se interessou, e que ainda não peguei o Campelo admitindo isso ou não. Mas, né, até vou tentar falar com ele se isso procede ou não, mas seja como for. Eu acho que o Flamengo não deveria ignorar o Vasco, né? E aí tem esse oferecimento do Morumbi também, mas vamos aguardar o Pedrinho se posicionar, onde o Vasco vai mandar os seus jogos, quando o São Januário estiver em obras. Já tem uma conversa com o Botafogo nesse sentido, tem uma conversa com o Kleber Andrade. Eu até apoio, como eu falei, do Morumbi, porque o Morumbi é um estádio que eu acho que tem grandes resultados, né? Recentemente, a goleada sobre o Santos, e também a vitória boa, a vitória sobre o São Paulo. Pode falar na vitória sobre o São Paulo, foi campeão em cima do São Paulo lá. Enfim, é um estádio que o Vasco gosta de jogar. Então eu defendo também que alguns jogos o Vasco mande para o Morumbi. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Marcelo Santana deu uma entrevista ao canal Vitrine, que é um canal voltado para o futebol baiano, e é um personagem muito importante, pelo menos atualmente, o futebol baiano, já que ele presidiu o Bahia, e depois de sair da gestão do Bahia, ele também tem pós, né, de gestão esportiva. Estava se não me engano, estava no Santa Cruz, ou se não estava no Náutico, não lembro qual clube, mas era um clube de Série C, que o Marcelo Santana estava, e o Pedrinho contratou ele para ser o diretor de futebol, né, o CEL, que ele falou sobre o período de Vasco e disse que não tinha autonomia para trabalhar, citou inclusive a contratação do Nuno Moreira, que estava engateada desde janeiro, né, uma indicação do diretor Felipe, que depois de insucessos de alguns jogadores que o Vasco, de repente, teve como prioridade, aí, como não conseguiu, aí acertou com o português. Veja. Faltou em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta para não gerar algum desgaste, tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era um nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Então é isso que eu pontuo. Repito, não quero ficar me alongando nisso. Prefiro assumir a responsabilidade da parte que me cabe. Citei alguns jogadores que eu achava que poderiam contribuir. Em alguns a gente não teve sucesso na negociação, que é normal. Outros não me foi autorizado a avançar pela sinalização que não seria o perfil
de um jogador para atuar no Vasco. Acho isso normal dentro de um ambiente de trabalho, mas eu digo que na minha chegada ao Vasco, eu tinha muito mais respaldo do que na minha saída, apesar de a gente ter terminado o ano, no meu entender, respeitando o momento do Vasco de uma maneira positiva. Bom, ele falou de interferência interna. De quem? Aliás, se vocês pegarem a entrevista toda, inclusive o irmão Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, abraço ao Emerson Rocha, né? E o Flávio Dias, o Sérgio Dias me mandou, inclusive, tem lá no Atenção Vascaínos, mas tem comentários, então no YouTube não pegar direitos autorais, não montei aqui. Eu queria justamente analisar e falar também sobre que ele brigou que o Vasco não só investisse em patrimônio, em jogador, que investisse em patrimônio, que acaba sendo um contraditório, porque se tem uma coisa que o Pedrinho tem feito, até de montão, posso assim dizer, é investir em patrimônio. Né? Recentemente botou uma piscina, tem feito obras no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, vai fazer as obras de São Januário, enfim, o Pedrinho nunca deixou de investir em patrimônio. Se tem uma coisa que ele tem feito, é investir em patrimônio. Como assim o Vasco não investe em patrimônio? Ele deveria ter sido claro, então. Porque, pelo que ele falou, inclusive, mirando palavras, eu acho que ele conhece o Maurício Perante da diretoria, né? Eu acho que ele temeu ser processado, porque ele estava sendo cuidadoso com as palavras, especificar o que ele estava brigando, porque de patrimônio em si, a diretoria investe sim. Mas do Nuno Moreira, quem interferiu? Porque oposição praticamente o Pedrinho não tem. Os caras que estão lá no conselho são praticamente todos situação. Vamos combinar, eu falei 1000 vezes que assumamos hoje a situação, são todos eternamente gratos ao Pedrinho por ter trazido o futebol de volta para o associativo. Inclusive aí tem um estudante, um jornalismo, que diz que basta vender o Ryan, que não precisa de investidora. Não, o dinheiro praticamente não acaba, só vender o Ryan que não precisa de investidor. Mas seja como for, eu acho que deveria o Marcelo Santana ter sido mais específico sobre o que ele estava realmente brigando e quem estava interferindo na contratação da vinda do Nuno Moreira. Porque se estava negociando desde janeiro, o Nuno poderia ter vindo antes, né? Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.